Os articuladores semi-ajustáveis, além de eles nos dar a posição de abertura e fechamento, máxima intercrustação, a gente consegue ver algumas inclinações condulares. Por exemplo, a inclinação condilar, a gente sempre trabalha com uma média de 30 graus, tá? A gente regula aquela haste lateral do articulador de 30 graus e conseguimos fazer o ângulo de Bennett. A gente começa também em 15 graus. O que é essas duas angulações? São as angulações médias que o côndilo faz durante o movimento de rotação e o início da translação. Então isso é a inclinação da eminência articular, tanto no sentido anteroposterior quanto para o sentido medial. Então o que é o ângulo de Bennett? É aquele movimento que o côndilo do lado de balanceio faz quando ocorre a movimentação mandibular. Então veja bem, lado de trabalho, por exemplo, ao lado esquerdo. A hora que eu vou fazer a movimentação para o lado esquerdo, o côndilo do lado esquerdo ele quase não movimenta, tá? Aquele movimento mínimo que é o movimento de Bennett. E o côndilo do lado esquerdo, ele sai de posição, que é o lado de balanceio, e tem uma trajetória no sentido medial. Essa trajetória forma um ângulo, isso é o ângulo de Bennett. Então a gente sempre deixa no padrão de 15 graus, mas consegue ajustar no articulador para cada paciente. Essa é a vantagem do articulador semi-ajustável. Outra distância que o articulador semi-ajustável dá é a distância intercôndilos. Então pega lá o articulador, vocês vão ver lá que tem 3 tamanhos: pequeno, médio, grande, SML, small, medium, large. Para que isso? Você sempre vê naquelas marcações, quando vai usar o arco facial, qual a marcação daquele determinado paciente. Alguns modelos de articulador semi-ajustável já vêm com essa distância intercondilar média fixa, de 110 milímetros. Tá? Tipo aquele A7 Plus da Gnat já não permite você fazer regulagem. Ou seja, o articulador semi-ajustável está quase virando um não ajustável. Outra vantagem que o semi-ajustável está para nós é personalização de mesa incisal. Ou seja, aquela parte onde vai o pino incisal que você faz, você consegue usar a mesa metálica, que já nos dá as angulações pré-prontas, ou você consegue confeccionar com um guia de acrílico. Tá? Você põe o acrílico na fase plástica na mesa e com o articulador você reproduz os movimentos de protrusão e lateralidade para aquele paciente. Então, quando o acrílico toma presa, ele deixa os registros de mesa incisal específico para aquele paciente. Agora a gente está vendo aqui as imagens das regulagens médias de articuladores. Então está aqui ângulo de Bennett 15 graus, inclinação condilar 30 graus, tamanho, distância intercondilar, pequena, média e grande. Então tem vários sistemas, tem um sistema de espaçador, quando está no pequeno sem espaçador, no médio com espaçador, no grande com 2 espaçadores. E também aqui os modelos de mesa incisal, modelo metálico, onde faz a regulagem nesse parafuso, e as mesas mais comumente usadas, mesas de acrílico, quando você precisa individualizar a mesa incisal, você faz isso com acrílico autopolimerizável, aquele acrílico vermelho que a gente reembasa casquete de moldagem. Então os articuladores eles classificam em arcon e não arcon. O arcon é aquele que os côndilos ficam na arcada inferior. Então a maioria dos articuladores que nós temos, o côndilo, ou a parte que reproduz os côndilos do paciente, fica no conjunto inferior da peça. Esses são o arcon. Tá? Então esses articuladores Biward, Gnat, que normalmente a gente usa, eles são arcon. Os não arcon é quando os côndilos estão na parte de cima, então como se fosse na maxila. Então quando você remove a parte superior do articulador, a parte do côndilo, as regulagens que vem no côndilo, elas saem junto com o arcado superior. No caso do articulador dentatus, o articulador de anal, e alguns que já não são assim tão conhecidos para os nossos padrões. Como a gente usa aqui, a gente usa muito mais esse articulador Biward, Gnatus, esses modelos mais comuns. Os articuladores, para a gente conseguir fazer a transferência da posição da maxila da mandíbula para o articulador, a gente vai usar um acessório, esse acessório que vem junto, que se chama arco facial. Então essa ferramenta a gente consegue levar 2 planos de referência, um é o plano oclusal, usando o garfo que vai dentro da boca do paciente, que ele vai nos dar uma cópia do plano oclusal, e vamos usar o arco facial, aquele que vai
dentro do ouvido, a gente põe um ponto aqui na glabela, que vai retratar o plano de Frankfurt. O plano de Frankfurt, vocês já conhecem, é o plano que vai do pório, que é o ponto mais superior do ouvido, até o orbitale, que é o ponto mais inferior da órbita. Então esse plano pório-orbitale que é o convencional como plano de Frankfurt. Normalmente a gente usa esse plano como referência para montar o articulador. Então quando você vai posicionar o paciente, o plano de Frankfurt tem que estar paralelo ao solo. Isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de fazer a cópia desse registro. Você tem outro plano muito usado, que é o plano de Camper, que vem do tragus, a asa do nariz, que a gente usa esse plano em referência prostotal. Então esse arco facial a gente vai conseguir fazer tanto a transferência em máxima intercrustação, quanto em relação cêntrica. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar registrando a posição do plano cruzal na maxila. Então a gente vai colocar o garfo, vai fazer 3 pontos de marcação, colocar o garfo, depois pôr o arco facial, ajustou os parafusos, remove e monta no articulador. Antes de montar no articulador, vamos falar um pouquinho aqui para conhecimento de vocês dos articuladores totalmente ajustáveis. Os articuladores totalmente ajustáveis eles conseguem trazer com precisão individualizada para cada paciente todos os movimentos mandibulares. Então você consegue dar a guia condilar daquele paciente e especifica realmente como ele é. Tá? No articulador semi-ajustável, essa guia ela é reta. Tá? No totalmente ajustável, você consegue fazer uma curva quando ele faz esse movimento. Problemas do articulador totalmente ajustável. Caro, hoje em torno de $4.000 um articulador semi-ajustável, então dificilmente alguém vai ter isso no consultório para trabalhar. A complexidade da utilização, tem que fazer um curso para aprender a trabalhar com todos os recursos que esse articulador totalmente ajustável nos fornece. E a dificuldade de uso. Tá? Então, a gente vê aqui uma imagem esse é o articulador de Stuart em posição. Então, isso aí normalmente é usado em centros de pesquisas, em universidades. Dificilmente a gente vai usar isso aí no consultório. Tá? Então, a gente vai sempre focar no articulador semi-ajustável.